Bom dia, pessoal! Bom dia! Bem-vindos a mais um Café com Letícia. Hoje nós convidamos o Dr. Rodrigo Carvalhar, que é nosso mentorado. Ele vai me ajudar a poder debater com vocês algumas questões super interessantes. Então, estou convidando aqui para participar. Bom dia, pessoal! Muita questão legal hoje. Espero que vocês gostem. E aí, calorão agora, né? Já estamos no calorão aqui em Belo Horizonte. Um calorão, vocês não fazem ideia. Então, eu já acordei cedo, já aprontei aqui, já arrumei tudo. Terminamos um artigo ontem espetacular. Na verdade, a gente está atualizando o nosso livro, né? Eu, o Londe e a Daniela Bolivar e a Ana Clara Boxar. Nós estamos atualizando o nosso livro e aí a gente escreveu um artigo sobre uma decisão nova da Vara de Registros Públicos aqui de Belo Horizonte, super legal. Mas deixa eu falar bom dia para vocês primeiro, que eu fico tão entusiasmada que eu fico aqui até correndo, né? Então vamos lá. Bom dia! Bom dia, Flavinha. Bom dia, Eliana. Bom dia, Nilson, Marcelo, Joyce, Paulo Ricardo, Emanuel, André. Tudo bem, pessoal? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Valdir, meu querido Valdir de Pimbeloso. Beijo para você. Valdir é super doutrinador da área, gente. Eu tô tão feliz que ele está aqui comigo hoje. Mas cadê o nosso querido Rodrigo? Hoje é a primeira live do Rodrigo no Instagram, gente. Primeira live a gente nunca esquece, entendeu? É sempre mais difícil mesmo. Mas a gente que já está aqui todo dia já está fácil, né? Tá fácil demais. Me contem aí, pessoal. Hoje, só pra gente, faz muito tempo que eu não pergunto, me diz aí, quem é que é de Minas, quem é que é de outros estados da federação? Escreve aqui só para eu saber de onde que vocês são, porque hoje a gente vai ter algumas questões só nacionais mesmo. Hoje acho que não vamos ter nenhuma questão regional, é só questão nacional que a gente vai debater junto com o Rodrigo. Cadê ele? Esperando ele aqui. E aí, pessoal, vamos ver. Todo mundo aqui é de Minas, ou tem gente de outros lugares também? Manaus, muito bom, muito bom. Bahia. Gente, acabei de receber um convite. Vou estar no Maranhão na primeira semana de dezembro, convite do Dr. Devanir, presidente da Noreg. Um beijo para o nosso querido Devanir, lá do Maranhão. Praia Grande, São Paulo, Pará. Pará, não conheço ainda. Uma hora dessas quero ir lá no Pará, me convidem. Rio de Janeiro. Olá, bom dia, bom dia. Bahia, sou fã demais da Bahia. Bahia, você sabe, né? Eu tenho um pezinho já lá na Bahia. Uma hora dessa eu vou ter uma casa lá, se Deus quiser. Mas o Rodrigo não entra, gente. Acho que agora ele vai entrar. Não, não entrou. Rodrigo, meu filho, cadê você? Vamos de novo tentando aqui. Vamos ver. Nada de Rodrigo. Bom, então vamos lá, pessoal. Eu vou começando a contar aqui para vocês um pouco desse artigo da doutora Maria Luísa, enquanto não entra o nosso querido Rodrigo, né? A doutora Maria Luísa é a juíza da Vara de Registros Públicos aqui de Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte nós temos um problema sério, sabe por quê? Porque só tem uma vara responsável por todas as usucapiões de Belo Horizonte. Já pensou isso? Uma vara só para todas as usucapiões de Belo Horizonte? Ninguém merece, né? Realmente é muito complicado para a doutora Maria Luísa. Mas então, elas estão fazendo um trabalho super interessante. Eu não sei se vocês viram uma live que eu fiz com a doutora Maria Luísa, quando eu estava comemorando meus 15 anos, agora em agosto. Quem não viu, veja, porque ela é uma pessoa excepcional, vale a pena ouvi-la, tá? Então, ela é muito prática, quer resolver as questões e, com base nisso, ela... Rodrigo tá entrando. Que bom. Vamos lá, Rodrigo. Aceitar. Rodrigo tá entrando. Aceitei, Rodrigo. Entre aí. Acho que ele vai entrar agora. Olá, Rodrigo, bom dia!
Bom Bom dia, dia, tudo bem, professora. Tudo Rodrigo? Ó, ótimo. deixa eu só concluir o raciocínio aqui, porque enquanto você estava entrando, eu estava contando o caso. Então, olha só para falar para vocês, então, que vai sair esse artigo, vai sair hoje ainda, e eu vou colocar o link aqui no meu perfil do Instagram, tá bem? Para vocês poderem acessar e depois a gente comenta na próxima live esse artigo que a gente vai publicar hoje, eu, o Londe, Dani e Ana Clara. E daqui a pouquinho o nosso livro já vai sair atualizado, hein? Eu tô doida para ver esse livro atualizado. Então vamos lá agora. Bem-vindo, Rodrigo. É porque, como você demorou um pouquinho para entrar, eu estava comentando outros assuntos, senão o povo vai embora. A gente não quer que o povo vá embora, não. O povo tem que ficar. É, Né, tive um Rodrigo? pro- Bom dia, né? Eu Bom tive um dia. problema que não acusou a abertura da live no meu Instagram. Mandei até um bom dia no particular, mas realmente É, não tinha dado um Esse delay Instagram, de tempo. às vezes dá um certo delay mesmo, é normal, tá? Mas a primeira vez a gente nunca esquece, Rodrigo. Bem-vindo É aqui. verdade. Então, Obrigado. doutor, só apresentar rapidinho o doutor Rodrigo Cavalhar, eu quero até ouvi-lo um pouco daqui a pouco, mas vamos lá. O doutor Rodrigo Cavalhar, ele já é advogado há 25 anos, né? Formado aqui na Milton Campos, aqui em Belo Horizonte, certo? Super faculdade, eu até dei aula lá na pós-graduação da Milton Campos uns anos atrás. Agora não está tendo tempo mais para nada, só para o nosso curso, porque realmente esse curso nosso é dedicação exclusiva, entendeu? Fora ele e as lives, eu já estou assim, nossa senhora. Bom, há 11 anos o doutor Rodrigo está atuando como advogado mais só na área imobiliária mesmo, né? E, para nossa felicidade e satisfação, agora ele é nosso mentorado, não é isso, doutor Rodrigo? Então, um pouquinho a palavra para você. Isso mesmo, né? É, tô, Tenho atuado, né, nessa área, como o professor disse, há 11 anos, né? Foi uma grata surpresa, porque eu iniciei aonde eu estou, né, nesse mercado, através de contratos. Eu fazia contratos de compras e vendas de imóveis para grandes empreendimentos, né, imóveis rurais, e aí nós deparamos com o que é uma realidade no Brasil, né? A questão dos imóveis não estão regularizados em suas matrículas, né? Ou mesmo não tem nem matrícula. Então, não bastava só os contratos de compra e venda, mas sim efetivamente levar eles a registro. Então, isso foi Perfeito. o desafio. Assim, antes de atuar nessa área de regularização, em que área que você atuava? Olha, eu tinha um escritório, né? A gente atuava em todas as áreas. Eu era um sócio do escritório, mas entre essas idas e vindas, às vezes de sócio, eu fiz uma parceria com uma empresa. E essa empresa me convidou para que eu ficasse full time, né? Fosse incorporado a essa empresa. E eu aceitei a proposta. Foi uma proposta muito interessante na época. E, e aí, pé na estrada, porque, É na isso aí. verdade, para a área que era a de regularização para grandes empreendimentos, ela não fica no centro urbano, né? Então, percorri o interior de Minas e, nesse caso, inclusive do Rio de Janeiro. Não, e Então, aí você pé na viu estrada aquelas e foi. tragédias, né? Porque você viu, gente, postei de novo ontem. Mais da metade dos imóveis do Brasil é irregular. Mais da metade. E o doutor, com certeza, viu, né, doutor Rodrigo? Olha, eu posso te citar, principalmente na área rural, em Minas Gerais, são quase nenhum imóvel que se encontra todo 100% regularizado. Eu tive nessa minha experiência pouquíssimos imóveis regularizados. Né? O que fala regularização? Áreas retificadas, com o lançamento do CCIR igual à área, Coisa do raríssima. ITR. Raríssima isso, gente. E é importante, faz toda a diferença, né, doutor? Exatamente. É impressionante hoje como as pessoas deixam para depois, né? Achando. É fato. Né? As pessoas acham que tem tempo para regularizar e quando se deparam aí com uma necessidade urgente do imóvel regularizado, aí tudo se complica. Né? Não, Não, não eu é. vejo aqui no cartório, normalmente na hora de vender, né? Na hora de vender, tá tudo fechado, contrato até fechado. Aí fala assim, mas só tem um detalhe: o imóvel não está ainda no meu nome. Oh, meu Deus. E agora? E agora, né? Aí até regularizar, às vezes é coisa rápida, mas às vezes é coisa demorada, né, doutor? Então, assim, inventário, por exemplo. Aliás, o senhor sugeriu alguns temas para a gente tratar hoje, vamos entrar neles já?
O senhor quer contar para mim? Podemos. Vamos começar? Então, vamos começar com os casos e aí a gente vai comentando mais um pouco aqui. Então, a gente trouxe 3 casos para debater hoje. Vamos ver se vai dar tempo de debater todos eles, né, doutor Rodrigo? Pode falar o primeiro. Vamos lá. Eu lhe passei, deixa eu só buscar aqui. São tantos casos que a gente vai atuando que às vezes a gente escolhe alguns que sejam mais do tema, né? Porque é menos complexidade aí para que a gente possa trabalhar num tempo curto, né? É verdade. 1 hora para poder trabalhar esses temas, gente, é pouco, tá? Mas olha, se não der para falar os 3, a gente fala de 2, ou a gente fala só de um e deixa outros para outros convites, né, doutor Rodrigo? Não faltarão oportunidades. Então, eu acho que a primeira que você me Tá. mandou foi uma dissessão de direito hereditário, que eu acho top, porque muita gente tem dúvida sobre esse tema, sessão de direitos hereditários, né? Isto, né? É uma sessão por instrumento público, né? O cedente, ele não realizou o inventário, ele fez a cessão de direitos, né, lá, mas ele não fez o inventário. E o cessionário já está na posse há mais de 20 anos, né? Só que então ficou pendente, está lá o documento, né, entre aspas, o justo título, mas o cedente já assumiu a posse, mas ele não fez. E após muita busca, né, na hora de regularizar, o provimento de 65, ele não permite você fazer o capião direto sem que você comprove a efetividade da impossibilidade, né? A impossibilidade de que se regularize pela forma tradicional. Nesse caso, é uma sessão de direitos hereditários, tinha que buscar a sua origem e fazer as sucessões de forma correta. Isso. Contudo, a cedente, ela sumiu. Ela não se encontrava mais. A pessoa ficou com aquele instrumento guardado, falou, olha, eu já estou aqui com... Algum dia eu vou regularizar. É o que nós estamos acabando de falar, né? As pessoas deixam sempre para depois. E na hora H, cadê? Cadê a pessoa cedente? Ela já mudou do município, ela sumiu. E você não encontra, não tinha inventário feito pelo seu de origem. A cedente, que era a herdeira, não se encontrava mais. E depois de muita busca, essa cedente foi encontrada numa certidão de óbito em outro município longínquo, em que declarava que ela não deixou herdeiros. Entendi. Né? Que situação. Então, Aí ficou difícil demais, né? Então vamos lá. Isso que o doutor falou, gente, ele falou o seguinte: para uso capião, a gente precisa comprovar o óbice e a transmissão pelos meios ordinários. Então, por isso é que é necessário fazer essa investigação. Eu falo que a gente é meio Sherlock, né? A gente tem que ir atrás, a gente tem que achar, ver se localiza essa pessoa que vendeu, né? No caso aqui, cedeu os direitos hereditários. E aí ele achou que, o falecimento dela. Outra dica importante que eu vou trazer aqui para vocês, porque não sei se vocês sabem, eu acumulo o registro civil, né? Eu sou registro civil e notas aqui em Belo Horizonte. Aí, o que acontece? A gente que é registrador civil tem um acesso a uma base de dados nacional que se chama Central do Registro Civil, CRC Nacional. Então, sempre que você quiser localizar uma pessoa, você pode procurar qualquer cartório de registro civil. Sabia, doutor Rodrigo? Qualquer cartório de registro civil e pedir para fazer a busca na base de dados para ver se localiza o óbito de alguém. E você pode localizar via CRC Nacional. Super show, né? Não sei se o senhor já sabia, na minha aula de registro civil eu falei disso, na nossa aula aqui do curso, né? Mas outra questão, então, importante. Vamos lá. Essa cedente era a que cedeu os direitos hereditários. Ela era a única herdeira, né? Porque faleceu foram os pais dela e ela era a única herdeira? Você sabe pois disso? essa informação se perdeu. Nós não tivemos contato mais com a cedente. A princípio, identificou a alegação, né, da compradora, da cessionária, que ela era realmente a única herdeira, mas essa informação se perdeu porque perdeu o contato com a família, né? Não tivemos mais condições de identificar. Isso é outra informação que vocês podem obter também junto ao registro civil, tá bem? Por quê? Porque no óbito, gente, a gente, ao fazer a declaração de óbito, vamos entender esse caso. Ó, quem vendeu, quem era o proprietário registral era o José.
tá? O José era proprietário registral. Aí, ele faleceu, a esposa dele também faleceu, a Maria também faleceu, e a filhinha deles lá, a Mariana, vamos falar que é Mariana, tá? Foi a que cedeu os direitos hereditários. Aí a gente tem que localizar se a Mariana era a única herdeira do José e da Maria, porque daí se ela era a única herdeira, ela podia ceder os direitos hereditários. E outra questão, sozinha, né? E outra questão, se ela cedeu os direitos hereditários e esse era o único bem a inventariar, aí, pelo artigo 16 da resolução número 35 do CNJ, eu vivo falando essa resolução, né, doutor? A resolução 35 do CNJ é um espetáculo, porque ela é pequenininha e ela que veio regulamentar lá a Lei 11.441 de 2007, que veio trazer a possibilidade de fazer inventários, divórcios, separações, tudo no meio extrajudicial, tá bem? Então, lá no artigo 16, tem escrito o seguinte, olha, doutor Rodrigo, é possível a promoção de inventário extrajudicial por cessionários de direitos hereditários. Então, se foi o único bem a partilhar, e ela era a única herdeira, então a própria pessoa que adquiriu pode promover o inventário. Aí já é um caminho, né, doutor? Às vezes vale mais a pena do que fazer a uso capião. Mas o problema e aí sempre tem um problema. Qual que é o problema? O ITCD, que não seria de responsabilidade do cessionário, porque o ITCD na sucessão causa-mortes é responsabilidade de quem? Dos herdeiros, né? Só que aí ela vai ter que arcar com isso se ela quiser ela mesma promover o inventário, ainda mais porque agora faleceu a cedente. Então nem tem jeito de ir atrás dela, né? E ela não deixou herdeiros, então tá vendo? Então o senhor vai ter que vestir de novo a capa do Sherlock Holmes e tentar localizar se o José e a Maria, os pais dela, realmente só deixaram ela de filha. Se foi isso mesmo e só deixaram esse bem de patrimônio, a sua cliente pode, ela mesma, mover o inventário, que pode ser feito, inclusive, de forma extrajudicial. Olha que sucesso! Faz o inventário de forma extrajudicial e, em seguida, já vai trazer essa cessão de direitos hereditários, né, para os autos, vai mencioná-la, né, nos autos ou no extrajudicial. Eu sempre recomendo inventário extrajudicial, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, a gente vai fazer ela aqui no extrajudicial e aí ela já vai sair proprietária. Ora, claro que se o imóvel for regular e tudo mais, o senhor já verificou isso? O imóvel tem transcrição ainda. Ele é tão antigo, né? O que hoje também tem ainda uma falha nos registros, né? A doutora sabe, nos registros também civis antigos, as pessoas não declaravam seus herdeiros, nem CPF, nem se deixou bens ou o nome dos herdeiros. Então, tem muitas certidões de óbito que não trazem essa informação. Não, mas isso aí é até importantíssimo que o senhor falou. Adorei, adorei. Gente, provimento 134 do CNJ desse mês. O que o provimento falou? Essa informação que a gente está querendo aqui, faz os herdeiros, se deixou bens e tudo mais, não é informação da certidão em resumo, doutor Rodrigo. Isso não sai na informação da certidão em resumo, tá bem? Então, como é que você faz se você precisar dessa informação? Você vai pedir uma certidão em inteiro teor. No livro, é obrigatório constar essa declaração. Claro que se o declarante sabia essa informação, né? Porque óbito é aquela coisa complicada, né, doutor? Quando chega lá para fazer óbito, a pessoa às vezes não sabe. Mas também pode ser utilizada a central do registro civil para fazer a busca dos filhos em nome dos falecidos, né? Então, você tem o nome do proprietário registral, não tem? Porque tem na transcrição. Sim. Então, com base nesses dados do proprietário registral, nós podemos fazer uma busca na CRC para verificar se ele consta como pai de alguma pessoa, entendeu? A gente consegue fazer essa busca. E, além disso, pedir essa certidão em inteiro teor lá no cartório que registrou o óbito, tá bem? E pode, gente, pode, olha que legal. Olha que legal, o provimento 134 falou o seguinte, da semana passada, é até bom que eu vou aproveitando e falando das novidades. Da semana passada, o provimento 134 falou o seguinte,
a pessoa que já faleceu, ela não tem os dados mais protegidos, dados sensíveis protegidos, né? Então, a gente vai verificar lá, claro que vai justificar o interesse, a legitimidade, né? E vai pedir inteiro teor, explicando essa necessidade, tá, doutor? Então, pede o requerimento da sua cliente, junta o contrato, junta tudo bonitinho e pede uma certidão de inteiro teor do óbito. Acho que vai ser ótimo. E, além disso, você pode fazer também a busca para verificar quais os filhos do proprietário registral que constam na central, tá bem? Aí eu acho que vai ser ótimo, que a gente já vai fechar. Agora, não teve jeito, não achou, porque a nossa central é linda, né? É linda, maravilhosa. Só que a gente não tem que retroagir até 1800, por exemplo, sei lá, né? Então, não sei se esse proprietário registral era mais idoso e que ele já tinha tido filhos há muito tempo. Então, às vezes, esses lançamentos na central não estão ainda completos, tá? Que eu me lembre, a gente tinha inicialmente que retroagir até 1950. Até 1950, a gente tem a obrigação de ter tudo na nossa central. Os demais, aos pouquinhos, o pessoal foi colocando, entendeu? Graças a Deus, aqui no Barreiro, eu já estou 100% em dia, porque o meu cartório foi criado em 2003. Então, já está tudo na central. Mas o pessoal que teve cartório em 1800 e tanto, né, que foi 1880, e mais ou menos, que começaram a ter os registros civis de uma forma mais geral, assim, né? Porque antes os registros eram feitos na igreja, doutor, já pensou? Aí é mais complicado. Já achei livros assim, já tive que fazer busca em livros assim. Pois é, pois é. Mas viu que super questão é essa? Então o que a gente vai sugerir para o doutor Rodrigo? Tentar fazer, se ela for a única herdeira, olha que sucesso, única herdeira, ceder os direitos hereditários sobre aquele bem. Talvez na sessão também tenha esclarecido isso, né? Que ela se declarou a única herdeira, e que talvez tenha, eu não sei se a qualidade dessa sessão é boa, né? Mas foi feita para o instrumento público tudo certinho, não foi? Exato, foi sim. Então vamos analisar tudo direitinho, porque se for isso, aí a gente pode usar o artigo 16 da resolução 35 do CNJ e a própria cessionária realizar o inventário, tá? Trazendo a cessão. E aí ela vai poder ficar com esse imóvel, tá? Adjudicar esse imóvel. Deu para entender? Perfeito. Concorda ou alguma outra questão? Não, eu falo assim, nada tudo é muito fácil, né? Não, infelizmente, nos registros imobiliários, às vezes você tem o nome da pessoa, não tem nem mais um dado, nem CPF. É verdade. Problema da falta busca de especialização subjetiva. É um problema. Tinha essa deficiência. Por isso, gente, que a gente precisou dessa monte de código de normas. Os códigos de normas são super detalhados hoje em dia. O povo fica até nervoso. Sabe, doutor Rodrigo, que a gente pede aqueles dados lá do provimento 61, que é nome completo, CPF, endereço, telefone, e-mail, que mais? Aí pergunta, é casado? É casado, mas vive em união estável? Essa pergunta é uma pergunta que o povo nunca entende. Como assim sou casado e vivo? Minha união é estável, sim. Não é isso que eu tô perguntando. É que tem muita gente que é casado, separado de fato e vive em união estável. Então, assim, a gente tem que ser chato, gente, porque é importante. Olha o que o doutor Rodrigo está falando. Depois ficam os registros incompletos, a gente não consegue localizar as pessoas. É um problema sério, né, doutor Rodrigo? Verdade. Né? Pois é, mas nesse caso do senhor, está mais fácil. Por quê? Porque se teve a cessão de direitos hereditários, se ela foi feita direitinho, pelos dados da filha, que deve estar qualificada corretamente nessa sessão, às vezes a gente consegue achar os dados do pai, entendeu? Eu acho que a gente pode te ajudar. Vamos trabalhar juntos. Perfeito. Vamos lá. Serviço de investigação Sherlock Holmes. Acho que eu vou abrir uma agência de investigação, hein? Eu estou quase lá. O pessoal do cartório fala, doutora Letícia, adoro quebra-cabeça, adoro. Claro que quando eu resolvo, né? Quando a gente fica frustrado e não resolve, a gente não gosta, não. Gosta que eu não resolvo. Ai. Vamos para mais um caso, doutor? Acho que dá para fazer mais um. Vamos lá. Eu coloquei como área de matrícula e posse, que sempre é um questionamento das pessoas em relação se inclui ou não na abertura de inventário a posse, né? Então, sempre questiona sobre a inclusão da posse no inventário ou não, né? Eu até entendo que não, tá? Eu entendo que as considerações do uso campeão,
é do uso naquele momento, né, somado às posses anteriores. Então, acho que os herdeiros que ali permanecem podem fazer o pedido de uso campeão em nome próprio a partir dessa sucessão, né? Então, é um questionamento que o pessoal muito faz e eu acho que eu levaria só mesmo o inventário dos bens de propriedade e uso campeão para a área de posse. Ótima questão, gente. E o povo tem muita dúvida disso. E toda vez que eu falo, o povo fica assim, mas pode? Mas como é que é isso? Então vamos lá. Olha a pergunta do Dr. Rodrigo. Pessoa faleceu, a pessoa só tinha a posse, não tinha a propriedade. E aí, é necessário, no inventário dessa pessoa, a gente fazer constar a posse e pagar o ITCD e fazer tudo direitinho, e depois fazer a partilha para os herdeiros, para depois esses herdeiros entrarem com o uso campeão? Então, gente, a jurisprudência é toda no sentido de que não precisa. Então, vamos lá. Agora, eu sou tributarista, né? Eu fui procuradora da Fazenda Nacional, não sei se o senhor sabe, 14 Não anos. sabia. Não, eu fui Não. 14 anos procuradora da Fazenda Nacional. E, inclusive, eu tenho duas irmãs que lá em casa, não sei se vocês viram, só pra vocês viram, eu até postei uma foto com mais 3 irmãs esse final de semana, mas sou eu e mais 4 lá em casa, né? Todo mundo na área jurídica. E aí eu tenho uma irmã que é procuradora da Fazenda Nacional, uma que é procuradora do município de Belo Horizonte, e eu já fui os dois. Eu já fui procuradora do município e eu já fui procuradora da Fazenda Nacional. Então, eu gosto muito dessa questão relacionada a TBI, ISS, PTU, porque eu lidei com isso muito tempo lá na Procuradoria do município, né? E depois, procuradora da Fazenda Nacional. Bom, enfim, as outras também são todas da área jurídica, uma é da Assembleia Legislativa e a outra é da área delegada. Mas então, você viu que todo mundo da área jurídica. Então, vamos lá. O que a gente falou sobre isso, né? Sobre essa questão do inventário de posse. Um CID-TCD, na transferência de posse em razão de causa-mortes, né? Por sucessão causa-mortes, um CID-TCD, gente, é fato gerador de TCD, sim, tá bem? Mas teve até uma dúvida recente lá em São Paulo. Essa dúvida, depois eu posto no nosso Insta aqui o número da dúvida, que foi julgada no seguinte sentido, de que não tinha que ser juntado o comprovante do recolhimento do ITCD na uso capião. Por quê? Porque, gente, uso capião em si não é fato gerador de TCD. O senhor concorda comigo? Perfeito. A uso campeão não é. Não. Pode ser que a sucessão causa-mortes tenha sido, não é? Mas isso aí, gente, cabe ao Estado cobrar. E ele vai ser notificado no procedimento da uso campeão. Então, se ele nesse momento falar assim, olha aqui, essa posse foi oriunda de um falecimento, vou tributar. É ele que tribute, entendeu? Isso é decisão de São Paulo, agora o processo é de 2019, tá bom? Só ler um pedacinho aqui para vocês. Aqui, ó. Julgo improcedente a presente dúvida inversa, afastando a exigência de comprovante de recolhimento do ITCMD, determinando o regular prosseguimento do processo administrativo de uso capião. Tá bom? Vou postar aqui para vocês depois o número do processo, tá? Então, isso é no caso do ITCMD. E sobre a necessidade de fazer o inventário da posse, também tem uma decisão recente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio da 4ª Câmara de Direito Privado, tá? Que ele falou o seguinte: é possível, independentemente de inventário, a regularização da totalidade do imóvel por herdeiros mediante uso capião. Então, eu concordo com o doutor Rodrigo. Faleceu pessoa, tá? Deixou só a posse de um imóvel. Os herdeiros não precisam inventariar. Se eles quiserem, pode? Pode. Sabe por que vale a pena, doutor? Porque, às vezes, para evitar aquela briga, já faz a partilha direitinho, tem outros bens, aí vai ficar equilibrado, já divide direitinho, entendeu? Então, se quiser partilhar, pode. Mas vamos supor que é o caso mais comum, né? Que aqui no Brasilzão, o pessoal morre e só deixa a posse, deixa mais nada, deixa só isso. Aí, gente, vale a pena vocês moverem inventário?
né? Não vale. É melhor já fazer uso campeão em nome dos herdeiros e aí já transfere para os herdeiros dão o destino que eles quiserem a seguir, tá bem? Então, isso no caso de imóvel irregular, que não tem jeito de regularizar a propriedade primeiro, né? Então, faz a uso campeão e tudo mais, tá bem? Porque para uso campeão, como o doutor Rodrigo brilhantemente colocou, sempre tem que provar o óbice, a transmissão pelos meios ordinários, tá bem? Combinado? Então, é isso. Então, eu vou mandar para vocês esse material. Os meus alunos, eles ficam doidos, porque eu mando material demais, né, doutor? Esse aqui, ó, esse aqui aqui, ó, o tamanho da questão. Essa questão aqui sobre a necessidade ou não de ser trazido para o inventário a questão da posse, tá bem? Então, respondida mais uma. Será que vai dar tempo de a gente falar a outra? A outra é mais complexa, hein? A outra é mais complexa. Vamos ver o que o doutor diz aí. A outra é boa porque a doutora tem experiência com imposto, então fica fácil, né? Vamos ver. Vamos ver. Na realidade, teve um falecimento, né? E era do pai, já tinha falecido, e a mãe vendeu o imóvel junto com os filhos num contrato de compra e venda. Um mês depois, a mãe veio a óbito. Só que o contrato não foi cessão de direitos possessórios, foi um contrato de promessa de compra e venda, e a condição para pagamento final era que a família resolvesse o inventário e aí sim poderia se lavrar a escritura de compra e venda futura. Porém, quando fizeram o inventário, a família só fizeram o inventário com o dinheiro que foi fruto da primeira parcela. Pagaram o ITCD, TCMD, sobre o dinheiro que estava depositado na conta, que era um valor quer dizer, peraí, altíssimo. então, esse inventário, no inventário não figurou o imóvel? Não figurou o imóvel. Tá. E concluiu-se o inventário. Então, hoje está o imóvel ainda em nome dos falecidos, a família não incluiu, porque os filhos só colocaram o valor que estava na quantia recebida pelo comprador, que deu como sinal, que era volumoso, que era 85% do valor, e agora está em aberto, vai ter que ser, né, feito sobrepartilha, mas causa a situação de que a sobrepartilha vai ser sobre um bem que já foi o fruto dele inventariado, que era o valor. Poderá gerar aí 2 TCMD sobre essa transação. Então vamos parar por aqui, porque o caso eu sei que é mais complicado, mas essa parte que o senhor já falou já dá pano para manga. Daqui a pouco a gente continua o resto. Porque esse caso depois teve mais repercussão, ainda foi vendido para uma empresa estrangeira. Então, assim, a coisa. Isso. Mas vamos voltar nesse caso que ele trouxe. Olha só. Compra e venda, promessa de compra e venda, tá bem? Aí pagou 85%. Meu filho, jamais paga 85% do negócio de sinal. Que maluquice é essa? Sempre falo isso. Melhor coisa, paga o sinal baratinho, pequenininho. Aí na escritura pode pagar um pouco mais. E no registro paga o restante. E outra coisa, gente, vamos sempre pesquisar se aquela pessoa está limpa na praça. E não só a pessoa de quem você está comprando, mas também as outras pessoas anteriores, porque tem uma jurisprudência do STJ que eu quero comentar aqui com vocês depois, coisa horrorosa, dizendo o seguinte, que se tiver fraude de execução, que essa fraude de execução alcança as alienações posteriores. Ai, quando eu vi isso, eu até fiquei com dor de cabeça. Sem brincadeira, me deu enxaqueca no dia seguinte. Mas, enfim, é o que está no STJ. Então, tem que fazer tudo bonitinho, fazer a due diligence, né, doutor? Então, os advogados da área imobiliária, essa parte de investigação. Eu vou até fazer uma foto de Sherlock aqui para trazer para vocês, que nós somos investigadores. A gente tem que fazer essa investigação. Isso aí, né, o doutor Rodrigo, que trabalha nessa área de contratos, de análise e tudo mais, né? Sabe disso, né, doutor Rodrigo? Essa pesquisa ela tem que ser feita muito a fundo, né? Quando o cliente ele pede para que faça essa antes da compra, mas muitas vezes o cliente faz e depois te pergunta como resolver. Acontece direto lá no cartório. O povo chega para nós, o cliente explica, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Aí chega lá no cartório, já fez, já pagou. Aí a gente, ai meu Deus, e agora? Já tem jeito. Então, gente, procure seu advogado antes, né? Procure
tá com dificuldade de falar com o advogado, porque às vezes é só uma compra e venda simples e tudo mais, mas mesmo assim, faz a compra e venda por escritura pública, pelo menos a assessoria do tabelião você vai ter, né? Melhor ter para o advogado também, viu, gente? Mas, às vezes a gente sabe que o povo é mais simples, né? Sabe como é que é? E aí, procura o tabelião também, está aqui à disposição. Pior de tudo é fazer isso. Faz aquele contratinho horrível, horrível, aquele de papel de pão, não é não? Chega lá no cartório e aí já paguei tudo. Mas o senhor analisou se essa pessoa era dona? Não. Oh, meu Deus do céu. Entendeu? É aquela coisa. Então, vamos lá. O de cujos, tá? Havia celebrado promessa de compra e venda e tinha recebido só o sinal do pagamento, um sinal, né, volumoso, 85% do valor do negócio. Aí morreu. A pessoa que comprou, o que ela faz, galera? O que ela faz? Olha só. Como tinha o contrato, como tinha também esse valorzinho para poder pagar e tudo mais, né? É possível a gente fazer o... Porque nesse caso aí, que não foi quitado tudo, não tem jeito de aplicar aquele enunciado novo. Você viu aquele enunciado novo da primeira jornada de direito notarial e registral? Aquele enunciado é lindo. Ele diz o seguinte, que se o negócio foi concretizado e quitado em vida, então o inventariante pode comparecer para já lavrar a escritura. Isso aqui é no caso de negócio quitado em vida. Não aconteceu aqui. Faltou um pedaço, tá bem? Então, faltou um pagamento. Então, não dá para usar esse enunciado. Aí, o que a gente vai fazer então, né, doutor Rodrigo? A gente vai poder fazer o inventário. Eles fizeram o inventário. Só que eles só puseram no inventário, o valor tá errado. Quando é assim, gente, explicando, atenção, é o jeito fácil para não ter bis in idem no TCD. A gente declara o dinheiro que está na conta e a gente declara o imóvel também. E a gente declara a obrigação de transferir. Gente, a obrigação de transferir, ela equivale ao valor do dinheiro e né, que já entrou, e ao valor do imóvel que faltava pagar, entendeu? De modo que você não vai ter um bis in idem. Aqui em Belo Horizonte, tranquilo isso. Eu faço isso direto, tá? Então, você declara a obrigação de transferir. O que eu sugeriria no caso do doutor? Se os herdeiros estiverem disponíveis e de acordo, eles devem comparecer, né, a um tabelionato junto com o advogado. A gente vai fazer a sobrepartilha desse inventário. Na sobrepartilha, a gente vai declarar o imóvel e a obrigação de transferir, tá bem? Os dois. E comprovar direitinho que o negócio foi feito em vida e tudo mais, tá bem? Deu para entender? E aí não vai ter incidência do ITCD. O certo é não ter. Se a Secretaria da Fazenda tributar, vocês questionem, porque aqui em Belo Horizonte está tranquilo isso. Tem que provar. Mas tem um contrato, doutor? Tudo certinho, contrato? Tem contrato, tudo certinho. Então, beleza. Assinatura de testemunhas. Ótimo. Reconhece firma também, que é bom, porque daí tem a fixação da data. Se tiver com firma reconhecida, ainda melhor ainda, tá bom? Ótimo. Então, apresenta isso e, com isso, não vai haver a incidência de ITCD sobre esse imóvel, que, na verdade, gente, o direito sobre esse imóvel já tinha saído do patrimônio da pessoa, né, que faleceu. Então, não é justo que ela seja tributada, tá bem? Deu para entender? Aí dá para fazer aqui. Mas quer falar a segunda parte da sua questão? Acho que dá tempo ainda. Dá tempo? A questão que eu falei da segunda parte... Ela foi adquirida por uma pessoa jurídica estrangeira? E aí você tem uma outra situação, porque depois que você regulariza essa questão do inventário, né, eu não consigo transferir direto ou lavrar uma escritura em favor da compradora. Que ela tem que se submeter a uma aprovação do INCRA para essa aquisição. Que tragédia. E aí... Você não pode pedir a aquisição de... porque assim, não é a minha área imóvel rural, tá, gente? Então, essa parte eu vou pedir para o doutor Rodrigo me ajudar. Eu até estudei aqui, peguei um texto maravilhoso aqui. Eu vou te dar uma dica. Procuração em causa própria. Temos feito através de procuração em causa própria. Para poder resolver isso no futuro. Entendi. Mas aqui em Minas,
procuração aqui em Minas é um pouco complicado isso, porque a procuração em causa própria aqui em Minas, elas têm as mesmas exigências da procuração, da escritura de compra e venda. Então, Sim, aqui não dá muito certo. pagamento, paga-se o ITBI, inclusive. Paga TBI. Recolhe-se o ITBI, Pois é, inclusive. mas ela teria que estar em nome, sim, da pessoa bom, enfim. Isso aí é porque Sim, a aí procuração em causa própria. teria que regularizar na base do imóvel, em nome dos herdeiros, para que eles possam lavrar A a procuração em causa procuração em própria. causa Ah, própria. então beleza. Você não pode lavrar a compra e venda porque você teria que Porque ele é observar. translativo. A escritura é translativa. A procuração em causa própria não é translativa. Ela não dá o poder de transferir. Ela dá Então vamos lá. poderes para você usar. Boa questão. Porque aqui em Minas, a procuração em causa própria dá poderes para transferir. Então, o que eu recomendaria, que eu acho que até fica mais barato, é uma procuração para negócio consigo mesmo, tá bem? Que é diferente de procuração em causa própria. Depois eu explico melhor, porque hoje talvez não dê tempo, mas vamos falar rapidinho. Gente, são dois tipos de procuração. A em causa própria, aqui em Minas, ficou imprestável com a regulamentação que nós tivemos no nosso Código de Normas. Por quê? Porque ela tem que observar todos os requisitos da compra e venda e ela, inclusive pagamento de TBI, ela custa o mesmo tanto e ela é levada ao registro. Aqui em Minas, tá? Porque esse regramento está no nosso Código de Normas. Para que eu vou usar a procuração em causa própria, então? Eu já usar logo a compra e venda. Não vejo nenhum sentido. Agora, isso aqui em Minas, tá, doutor? Porque pode ser que em outros lugares da federação tenha um tratamento jurídico diferente. Parece que em São Paulo é diferente e tudo, mas aqui é desse jeito. Bom, mas a procuração para negócio jurídico consigo mesmo, o que é isso, gente? Você dá poderes para a pessoa adquirir para si própria o imóvel. Mas a gente faz uma procuração, essa procuração é diferente. Quem quiser tem modelo no meu site, cartodobarreiro.com.br, dá uma olhadinha lá. Tem modelo no meu site, procuração para negócio consigo mesmo. O que eu faço constar na procuração? Faço constar que a pessoa, o preço do negócio, porque isso é requisito essencial, tem que ter o preço do negócio, tá? Porque senão você deixa todos os poderes na mão do procurador, então o negócio jurídico é nulo, nulo, tá no Código Civil, cuidado. Então tem que colocar lá o valor do negócio, tá? E a gente tem que dar poderes expressos para transferir para si mesmo. Então é diferente da procuração em causa própria aqui em Minas. Mas isso é um imbróglio, né? Porque outro dia eu tive aquela live com o DG, e o DG falou assim, aqui é assim, aí eu falei, aqui é tudo diferente. Para você ver que é um instituto que está previsto no Código Civil, mas que a regulamentação tornou diferente o tratamento nos outros lugares. Mas, de qualquer jeito, a procuração para negócio jurídico consigo mesmo, que não é em causa própria, tá? Ela é baratinha, aqui em Minas custa uns R$ 200, mais ou menos, com os arquivamentos, tá? Sendo que a procuração em causa própria, ela custa o mesmo valor da escritura. E exige pagamento do ITBI, tá bom? Então, eu acho que essa para negócio consigo mesmo, junto com um contrato bem feito por um advogado, igual o doutor Rodrigo, um advogado da área já, um contrato perfeitinho, ela não perde a validade, inclusive se vierem a falecer. Gente, pelo Código Civil, procuração, quando você não coloca os valores e você deixa tudo a cargo do procurador, o negócio jurídico é nulo, não é anulável não, é nulo mesmo, tá bem? Então, tem que preocupar com isso, tá? E outra coisa, anulável não é o caso, nesse caso aqui é nulo, então é grave a questão, tá? Tem que colocar o valor, tá? Então, vamos lá. Doutora, mas aí fiquei uma dúvida. Nessa procuração para aquisição para si, né, ela tem os mesmos requisitos para a causa própria, porque a causa própria ela é pós-morte, inclusive pós-morte, ela permanece. Então, Na procuração simples, ela, num caso de morte, ela se torna inválida de pleno direito. Ou pode ser revogada, inclusive, pelo vendedor. Que então, pode ser má-fé ou não, ou pode, né? Pois é. Não, com certeza, a procuração em causa própria, ela tem mais garantias. Não estou falando que não tem, não, tá? Tem garantias, mas vamos lá. Sobre essa questão da validade da procuração, que não é em causa própria, tá? É a procuração para negócio consigo mesmo, mas com o objetivo de
dar concretude ao negócio já realizado, essa procuração não perde a validade com a morte. Isso foi objeto foi análise no Conselho da Justiça Federal, na 9ª Jornada de Direito Civil. Tem um enunciado, vou postar aqui depois, te mando também, tá? Então, essa procuração não perde a validade depois da morte se ela é feita em benefício de outra pessoa que foi aquela com quem você contratou. Inclusive, essa procuração é irrevogável também, pelo Código Civil. Tá? Ela é irrevogável, porque ela é apenas para a concretização de um negócio que já foi realizado. Agora, se a pessoa de má fé chegar lá no cartório e manda revogar, a gente vai revogar, né? Infelizmente, porque a gente sabe que a cláusula de irrevogabilidade na procuração não torna mesmo a procuração irrevogável, né? Não é total, só gera perdas e danos e tudo mais, tá? Mas é complicado, mas pelo Código Civil devia ser irrevogável, porque ela é relativa ao negócio jurídico já realizado. Deu para entender? Só porque essa informação não vai chegar para o tabelião, porque ela é relativa ao negócio que já foi realizado, então não tem jeito de revogar e tudo mais, tá? Se constar até que é relativa, aí eu acho que dá até para a gente não revogar. Depois a gente discute mais isso, eu te mando o modelinho, tá bem? Então, olha só, mas são 1000 questões. Mas eu não acho ruim o uso da procuração em causa própria se o INCRA não cria caso. Melhor, né? Vamos ver. Apesar de que aqui em Minas ela é translativa. Mas o STJ, há pouco tempo, soltou uma decisão, né? Um acórdão, no sentido de que a procuração em causa própria não é translativa. Então, talvez seja um argumento para o senhor. Então, talvez seja melhor continuar a usar a procuração em causa própria mesmo, que é mais garantida, e o INCRA está aceitando, não está criando caso não, né? Na realidade, é só mesmo para garantir o negócio futuro. Porque tem que submeter ao INCRA. Depois você pode pegar essa procuração em causa própria e registrar. Você não precisa lavar a escritura pública. Não, há uma resistência, às vezes, pelo cartório. Primeiro que a gente... Está no nosso Código de Normas, na forma expressa no nosso Código de Normas. Se o cartório aqui em Minas, estou falando de Minas, sim, se aqui em Minas não aceitar, tem norma expressa no Código de Normas, eu mando para você depois. Está lá escrito. A situação de dúvida. Pode ser, não precisa ser situação de dúvida, não. Manda uma reclamação no Fale com o TJMG que já resolve. Porque isso aí está no Código de Normas, gente. Está no Código de Normas. A pessoa não pode recusar cumprir. A gente, notário e registrador, gente, a gente é obrigado a seguir as normas definidas pelo juízo competente. E quem é que nos fiscaliza, né? Tanto o nosso juiz competente, juiz diretor do foro, né? Os juízes diretor do foro nos fiscalizam. No caso de Belo Horizonte, é a corregedoria que acumula essa função. E também a Corregedoria de Justiça dos Estados e também o CNJ. Então, a gente é super, doutor, fiscalizado. E nós somos obrigados a seguir as normas. Então, se está no Código de Normas, é assim. Não concordo. Azar o seu, você não concorda, meu filho. Não. Você tem que cumprir. Não tem jeito, não. Tá? Então ótimo. É isso. Tá bom? Olha, gente, vamos voltar de novo, porque tá tão bom esse papo com o doutor Rodrigo. Eu queria, antes da gente finalizar, doutor Rodrigo, me explica aqui, porque eu vi que o senhor atua demais. Há 3 casos super legais. O pessoal vai ter muita coisa para ficar assistindo essa live depois. Me explica aqui. O senhor está satisfeito com seus honorários? Como é que funciona? Porque o pessoal aqui, muita gente nos procura, mas fala, mas essa área, ela é viável, ela é lucrativa, tem muito advogado por aí. Como é que funciona? Olha, nesse campo que eu estou, né, 11 anos, no mundo corporativo há uma busca muito grande por profissionais nessa área. Eles são, com certeza, hoje, uma ferramenta fundamental para grandes empreendimentos, para as empresas, né? Essa segurança que as empresas buscam de ter o seu patrimônio, seu nome regular, até para empréstimos bancários, para que se dê aquele patrimônio em garantia, precisa estar regular. Então, nesse mundo corporativo, é um mercado muito superaquecido aí de busca desses profissionais, né? E, com certeza, nessa busca por profissionais, você tem realmente um poder de negociação e tem os proventos aí as garantias que as empresas, grandes empresas, lhe dão, né, de benefícios.
Em relação à iniciativa privada, eu falo de iniciativa privada, não, o profissional autônomo, com certeza. Hoje, todo o sistema judiciário está buscando essa solução extrajudicial. Então, o conhecimento por parte do advogado, em todas as esferas, para atuação, também dá uma garantia ao cliente de uma prestação de serviço muito boa e também o que ele espera, a celeridade no processo. Né? Todo mundo conhece, os mais antigos falam, quando fala inventar, ah, meu Deus, aí travou minha vida. Travou então, nada. hoje... Inventário, ó, depois que paga TCD, sabe quanto tempo que eu demoro aqui no cartório? 10 dias, que é o tempo de tirar a certidão. 10 dias. Sim, eu falo isso, mas na época, né, que o inventário não era feito extrajudicial, se desistia da vida. É a tragédia, né? Então, sim. Então, hoje, eu vejo que é um mercado muito bom, né? Acho que a pessoa ela tem que ter em mente que ela precisa estar atualizada, ela precisa ser... como diz, proativa, ela tem que realmente, como diz, né, sair da cadeira, ir até o cartório. O cartório não é o inimigo, muitas vezes ele tem que seguir uma regra muito rígida, mas ele está ali para ajudar, é um parceiro, né, tem que tratar dessa forma. Acho que as aí, nós pessoas somos têm que ter parceiros dos empatia. advogados. É isso aí. Tem que entender que às vezes a gente não... Eu já falei isso, mas vou falar de novo. Às vezes a gente não pratica o ato, e aí o povo fica bravo com a gente, sabe, doutor? Mas senhora, você não está querendo me atender? Não é isso, gente. Presta atenção, claro que eu quero te atender. Se eu não te atender, eu não faturo, pois eu não ganho nada com isso. Eu só ganho chateação. Então a gente quer atender, mas às vezes a gente não pode atender, porque tem regra. A gente tem que seguir as regras, até para dar segurança jurídica para os senhores, né, doutor Rodrigo? E tem outros fatos, que às vezes, como nós sabemos, muitos registradores, muitos notários, às vezes, eles precisam de uma atualização também. Então, se você leva o argumento, justificativa, né, mostra o com código muita de normas, tranquilidade, aqui, ó, tá aqui no código de normas, ó. pois é, fica mais fácil trabalhar em conjunto, né? Mas em relação ao mercado, eu acho que é um mercado muito amplo, pouco conhecido. Até o próprio judiciário, às vezes a gente depara com que não tem conhecimento, né? Não tem conhecimento, o próprio juiz, numa situação de dúvida, ele pergunta ao próprio registrador o que fazer. Né? Mas sabe então por quê? Você vê que tem muito Essa isso. matéria não tem na graduação. Então, não. Por isso que tem esse nicho que a gente está oferecendo, né? Essas aulas, esses debates, e até quem quiser entrar na nossa mentoria. Por quê? Porque, gente, é muita informação mesmo. Só para você ter ideia, o tamanho do nosso código de normas, né? Desse tamanho assim. Então, é muita informação. Mas, gente, é importante isso que o doutor falou. Pode fazer toda a diferença entre você fazer um inventário em uma semana e você fazer um inventário em 5 anos. Né? Isso faz toda a diferença para você trazer, não apenas inventário, é porque a gente falou aqui de inventário, mas uso capião, retificação diária, que mais? 1000 coisas, né, que dá para fazer direto no cartório, tá? Retificações em geral, do registro civil também, para a questão da especialização subjetiva. Não é tanta coisa que assim, a gente vai ter. Não se preocupe, que a gente vai continuar tendo lives indefinidamente, porque é muita coisa para a gente falar, né, doutor Rodrigo? Mas olha, se você tivesse uma dica para quem quer entrar na área, qual que seria? Estuda. Busque conhecimento. Né? Busque conhecimento. E nessa área de regularização de imóveis, principalmente, né, doutor? Principalmente. É o que a doutora falou. Nós não somos formados nessa área. Nós não somos formados. Nós somos formados em direitos e obrigações, mas nós não somos formados para atuação extrajudicial. Não existe um foco na graduação. Né? E eu diria mais. Eu diria mais. Eu acho que, assim, tem que procurar, quer mexer com regularização. Tem pouco profissional na área, né, doutor Rodrigo? Tem pouco? Tem, é isso mesmo? Tem pouco. Tem pouco. De conhecimento mesmo tem pouco. Tá? Tem muitos que se aventuram, mas de conhecimento que você possa trabalhar, tem poucos. Tem poucos mesmo que possam trazer esse conhecimento assim à frente. Né? Não, eu fico feliz de ver que é bom. Que os nossos alunos estão fera. Outro dia até conversei com um aluno meu e falou assim, porque pela lei 14.382 de cor, assim, eu falei, nossa senhora, você tá afiado, tá super afiado. Estão perguntando de onde que o senhor é aqui, ó, doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, Sou de Belo de São Horizonte. Paulo.
posso marcar para Não, Belo conversar com o Horizonte. senhor. Ó, já tem gente querendo conversar com o senhor aqui. Mas Perfeitamente, estou disponível. o Instagram dele, o senhor já tem, né? Manda mensagem no Instagram que ele responde depois, né? A gente até tá organizando também um site onde a gente vai colocar os nomes de todos os nossos mentorados, porque são pessoas que estudam, né, que estão atualizadas, porque o pessoal que assiste nossas lives às vezes está desesperado com alguma questão prática, e eu sou só tabeliando, viu, gente? Eu posso discutir em tese, mas caso concreto eu não posso pegar, a não ser que seja coisa para resolver lá no tabelionato. Aí pode, né, doutor Rodrigo? Aí pode trazer, não tem problema. Verdade. Ou eu ou qualquer tabelião, eu sempre falo isso. Procure o seu tabelião. Não precisa ser a Letícia, gente. Tem muito tabelião bom aqui em Minas. Aqui em Minas, e no Brasil nem se fala, né? Aqui em Minas a gente está falando de 1.500 tabeliães. Vocês estão pensando nisso? 1.500 tabelionatos em Minas. No Brasil é trocentos. Eu não tenho esse dado aqui agora, tá? Então a gente vai poder, sim, ajudar vocês, ajudar os nossos parceiros advogados, mas procure um advogado. Primeiro passo, procurar um advogado. Então, vamos para terminar, doutor Rodrigo? Quer falar mais alguma coisa? Não, doutora. Vamos lá. Temos que... Já o horário, né? Também vencendo. É, isso aí. Todo mundo aqui, Mas eu gente, fico muito feliz. Eu fico muito feliz por participar. Estou adorando, né, o mentorado aí. Eu acho fundamental. Não há tempo de experiência para que a gente possa falar que sabe tudo. Esquece. A gente tem que ter realmente aí sempre se motivando, buscando informações. Eu estou me surpreendendo ainda me surpreendo com as novidades, né? E tem trazido muito aí com a participação nesse curso. Tenho gostado bastante aí. Eu agradeço muito. Oh, eu que agradeço. E ó, vamos combinar depois mais umas. Adorei os casos que o senhor trouxe, uns casos de verdade, caso bom de analisar. E eu já até falei com o doutor Rodrigo outro dia vai me perguntar sobre servidão ambiental, outro tema super legal e super atual. A gente já vai chamar um professor específico para tratar disso lá na nossa mentoria. Então, gente, é coisa nova todo dia. Todo dia tem coisa nova. Essa área notarial de registro é uma atualização constante. Mesmo quem já fez pós-graduação, eu já sou pós-graduado. Não existe isso, não. Eu estudo todo dia, gente. Todo dia. Acordo 5 horas da manhã, vou lá estudar. Hoje eu vou estudar isso aqui. Hoje eu vou estudar aquilo ali. Porque é muita coisa mesmo, viu, pessoal? Então, tá? Queria agradecer demais ao doutor Rodrigo Cavalhar, nosso mentorado, advogado na área imobiliária. Muito obrigada. E vamos fazer outras mais pra frente. Viu? Um abraço, senhor. Eu que agradeço. Boa semana, doutora. Obrigado. Abração. Abraço, pessoal. Abraço a todos aí. Até quarta. Até quarta. Tchauzinho.